Uma tripulação conhecida por ser a mais equilibrada e impenetrável entre os imperadores, liderada pelo pirata com a maior recompensa do mundo atualmente, Shanks o Ruivo, valendo mais de 4 bilhões de berries. Com seu enorme carisma e benevolência, Shanks acolhe até mesmo os mais desafortunados sob a sua bandeira, a fim de protegê-los dos perigos dos mares afora. Mas não se enganem, porque os piratas do Ruivo também se alinham a figuras poderosas, como os gigantes de Elbaf, conhecida por ser a nação mais poderosa do mundo. Hoje, você vai conhecer tudo o que sabemos sobre os principais membros dos Piratas do Ruivo, seus poderes, curiosidades e algumas especulações, incluindo aquele que parece ser o único usuário de Akuma no Mi desse bando. Esse vídeo tá lotado de informação bacana, do jeito que eu sei que vocês gostam, pra sair daqui com a cabeça inchada de tanto conhecimento. Então, antes da gente começar, já deixa aquele like pra ajudar o canal e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e assim você sempre saber exatamente quando o próximo vídeo for lançado. Oi. O primeiro membro dos Piratas do Ruivo que vamos falar é sobre o atirador do bando, Yasopp. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre a falsa impressão por parte de alguns fãs de que Yasopp teria sido o primeiro integrante dos Piratas do Ruivo. Há 22 anos, 2 anos após a execução do rei dos piratas Gold Roger, Shanks apareceu na Ilha Gecko à procura de Yasopp. Ele se apresentou como um pirata e propôs que Yasopp se juntasse à sua tripulação, o que surpreendeu Yasopp. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, Yasopp recusou o convite e permaneceu na ilha junto de sua esposa. 3 anos depois, Yasopp e Bantina tiveram um filho, a quem eles chamaram de Usopp. Quando Usopp ainda era pequeno, Usopp então deixou a sua casa para se tornar um pirata, mas não tendo fugido, mas sim sendo incentivado por sua esposa a seguir os seus sonhos. Assim, ele se juntou aos Piratas do Ruivo 13 anos atrás. Porém, isso certamente não alivia a culpa de Yasopp. Na verdade, até deixa as coisas piores, já que ao invés de ter abandonado apenas a sua esposa, ele abandonou tanto a sua esposa quanto o seu filho ainda pequeno. A única coisa que eu quero saber é quem será o personagem de One Piece que assumirá o papel do Leório de Hunter x Hunter, de dar um soco na cara desse homem quando chegar o momento do Yasopp reencontrar o seu filho. Outro detalhe interessante é a relação de inimizade entre Yasopp e Vista. Ao final da guerra de Marineford, Yasopp e Vista foram vistos trocando olhares de descontentamento. O databook Blue Deep menciona que algo aconteceu no passado entre os dois, ou seja, talvez essa rivalidade entre eles não se dê apenas pela rivalidade de suas tripulações, mas sim por algo pessoal. Quem sabe a gente ainda descubra o motivo disso caso Vista ainda venha a aparecer na história. Será que o Espada Floral chegou a enviar flores para a esposa de Yasopp no passado? Fica aí o questionamento. Outro detalhe curioso é que Yasopp possui a alcunha de O Caçador, provavelmente pelo seu estilo de combate armado. Segundo o próprio Yasopp, ele poderia atirar na antena de uma formiga a 30 metros de distância. Além disso, Luffy afirma nunca ter visto Yasopp errar um tiro sequer. Resumidamente, sua reputação era tão grande que quando Shanks procurava por possíveis membros para sua tripulação, ele foi atrás de Yasopp, que aparentemente já havia conquistado bastante reconhecimento. Sobre seu hack, Yasopp é um habilidoso usuário do Haki da Observação, sendo capaz de perceber que os piratas do Kid estavam completamente recuperados após a investida em Onigashima. De forma não canônica, no filme One Piece Red, ele também demonstrou um Haki da Observação excepcional a ponto de conseguir se comunicar com seu filho à distância. No filme, utilizando o Haki da Observação avançado de Shanks, Yasopp e Katakuri, a tripulação conseguiu desferir golpes ao mesmo tempo que os piratas do Chapéu de Palha e seus aliados no mundo de Uta, uma parte essencial para a destruição do Tot Música. E agora, resta esperarmos para ver se o caçador dos Piratas do Ruivo será capaz de abater o atirador dos Piratas do Barba Negra, Van Algur, atualmente em posse da fruta do teletransporte. Já o segundo membro dos Piratas do Ruivo que vamos falar é sobre o cozinheiro do bando, Lucky Hoo. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre a sua fama envolvendo a sua velocidade. Ainda no primeiro capítulo do mangá, vimos aquele homem gordinho surpreendendo a todos e surgindo sorrateiramente atrás de um dos bandidos da montanha e o matando sem hesitar.
Essa única cena específica já foi o suficiente para que alguns fãs cogitassem que Lucky Who pudesse ser até mais rápido que o Almirante da Luz, Kizaru. Mas vocês sabem de onde realmente vem essa fama do Lucky Who ser alguém tão rápido? Eu vou te contar agora. É provável que seu nome Lucky Who seja uma referência a Lucky Luke, um cowboy fictício e pistoleiro da história em quadrinhos franco-belga Lucky Luke, criada por Maurice de Beverley. Lucky Luke é conhecido como o homem que atira mais rápido que sua sombra, o que justifica Lucky Who ter matado um bandido da montanha tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Além disso, Who significa ruivo em francês, o que combina com o epíteto de seu capitão. Muitos fãs tinham a esperança de ver Lucky Who possuindo uma Akuma no Mi que envolvesse velocidade, distorção espacial ou teletransporte, mas nada disso foi confirmado até o momento. Inclusive, a fruta do teletransporte realmente existe no mundo de One Piece, mas ela pertence atualmente a Van Algor. Pouco se sabe sobre suas habilidades, além do mito por trás de sua velocidade e do seu haki do armamento. Particularmente, eu adoraria que Lucky Who fosse um mestre na arte do Seimei Kikan, aquela habilidade usada pela CP9 que permitia com que eles controlassem a anatomia dos seus próprios corpos. Então imagina se Lucky Who pudesse modificar a estrutura do seu corpo e assumisse uma aparência sem um pingo de gordura, muito parecido com Fat Gun do anime de Boku no Hero Academia, um personagem enorme de gordo que assume uma forma 100% fitness. Eu só espero que o Oda não tenha esquecido desse conceito e ainda tenha a intenção de usar no cozinheiro dos Piratas do Ruivo. E se fosse para ainda dar um último palpite, eu espero que aquele pedaço de carne gigante que ele sempre aparece carregando não seja só para encher a própria pança, mas seja também para encher os outros de porrada. Imagina ele usando aquele pedaço de carne gigante como um porrete banhado de haki do armamento. Considerando o estilo do Oda, né, eu não duvido que isso realmente venha a acontecer. Olhando agora para trás, o feito de ter eliminado um bandido da montanha daquele jeito não parece grande coisa, mas vale lembrar que isso aconteceu ainda no capítulo 1 do mangá de One Piece. Então certamente o mito do homem que atira mais rápido que a própria sombra ganhará um novo significado ainda maior quando vermos Lucky Who em ação. Já o terceiro membro dos Piratas do Ruivo que vamos falar é sobre o imediato do bando, Ben Beckman. Como imediato dos Piratas do Ruivo, Beckman é a segunda maior autoridade da tripulação, logo atrás de Shanks. Ele possui grande experiência, sendo o mais velho entre os membros principais do bando. Beckman é um habilidoso usuário do haki do armamento. Ele é capaz de imbuir as balas do seu rifle com esse tipo de haki, permitindo que ele mantenha um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia como Kizaru sob a mira de sua arma. De forma não canônica, no filme One Piece Red, Beckman endurece as suas mãos com haki para impedir que balas atingissem os civis. Mas a habilidade que realmente se destaca no Beckman e que pouca gente dá a devida atenção é o seu estilo de luta completamente imprevisível. Beckman é especialmente conhecido por sua inteligência avançada, tendo o maior QI de qualquer personagem introduzido durante a saga do East Blue. Podemos ver isso quando ele analisa o perfil de Portugas de Ace quando o novato decide ir se encontrar com os Piratas do Ruivo e afirma que se Ace continuasse seguindo por aquele caminho, o seu destino seria inevitavelmente a morte. Além disso, também vemos a sua inteligência sendo usada na prática contra os bandidos da montanha ainda no capítulo 1 do mangá. Durante o confronto, vemos Beckman usar o seu cigarro para queimar a testa de um dos bandidos como uma forma de distração e, na sequência, usando o seu trabuco como um porrete, ao invés de usar aquela arma com a finalidade para que ela foi feita, que é atirar. Será que aquela arma, inclusive, sequer tem alguma munição? Então, considerando o pouquíssimo que vimos do Beckman em ação, podemos ver o quão inteligente e criativo ele pode ser ao utilizar quaisquer ferramentas e objetos ao seu redor da maneira mais imprevisível possível. O homem é literalmente o MacGyver de One Piece, que, para quem não conhece, é um personagem de uma série dos anos 80 e um agente engenhoso capaz de resolver uma série de problemas com objetos completamente ordinários, como, por exemplo,
exemplo, um rolo de fita adesiva que ele sempre carrega com ele. Levando isso em conta, eu não duvido que a forma como Beckman tenha arrancado o braço do Capitão Eustace Kidd também envolva algo totalmente fora do comum, ao invés de simplesmente ter, por exemplo, atirado no seu braço. Dado o histórico do homem, não seria loucura pensar que ele seria capaz de ter usado mais uma vez o seu trabuco com o haki do armamento e cortado o braço do Kidd, ou até mesmo usado a faixa ao redor da sua cintura como um chicote cortante ou algo do tipo. O homem se provou ser tão imprevisível em combate que eu não duvido que o Oda leve isso a um patamar ainda maior, onde até mesmo um usuário habilidoso de haki da observação teria dificuldade de acompanhar o raciocínio do Beckman em combate. Agora, por mais que eu seja muito fã dessa ideia do Beckman ser literalmente o MacGyver de One Piece, eu preciso rebater alguns pontos que alguns fãs costumam passar dos limites. O primeiro deles envolve o Databook Vivre Card, que supostamente afirma que Ben Beckman é um pirata equiparável em nível de força ao seu capitão Shanks o Ruivo. Aqui, vale observar que a frase não afirma sobre nível de força propriamente dito, mas sim que, abre aspas, comparável ao Ruivo, a existência de Beckman é temida até mesmo pelos poderosos guerreiros do Novo Mundo, fecha aspas. E quando voltamos no arco de Wano, por exemplo, podemos ver que isso não é algo exclusivo do Beckman, quando observamos que o Kaido surtou de medo vendo os comandantes da Big Mom subindo a cachoeira e entrando no seu território, ou seja, a existência dos comandantes da Big Mom sendo temida até mesmo pelo pirata mais forte antes da sua morte. Outro exemplo que muita gente usa a favor do Beckman é a cena onde ele aponta sua arma para o almirante Kizaru durante a Guerra de Marineford. Kizaru esse que já havia enfrentado Marco a Fênix e até mesmo Barba Branca pessoalmente. Aqui, vale lembrar da personalidade irônica do Kizaru que muita gente se esquece nessas horas e ainda que a aparição dos Piratas do Ruivo foi uma surpresa para todo mundo ali, considerando o quão longe ele estava no dia anterior. Então é natural que o Kizaru e qualquer outro marinheiro ficasse surpreso com a presença daquele bando. Porém, a presença do Beckman, no fim das contas, não foi o suficiente para parar de fato o Kizaru, que logo depois se moveu para prosseguir com o ataque ao submarino, enquanto Beckman perdeu completamente a compostura, começando a suar frio, preocupado com o avanço do almirante. Eu sei que alguns de vocês não esperavam ver eu falando essas coisas do Beckman, podendo até ser um choque de realidade para alguns de vocês, mas eu preciso manter a minha fama como a pessoa mais imparcial dessa internet. Ainda assim, eu mantenho a minha palavra de que o verdadeiro estilo de luta do Beckman seguirá como o MacGyver de One Piece, como o membro mais inteligente, criativo e imprevisível dos Piratas do Ruivo. Já o quarto membro dos Piratas do Ruivo que vamos falar é sobre o misterioso membro usuário de Akuma no Mi. Será que eu tô falando do Monster, aquele macaco do bando que inacreditavelmente também é um dos comandantes dos Piratas do Ruivo? Não, eu tô falando do Rockstar. Rockstar é um pirata que entrou há 2 anos na tripulação do Ruivo e sua primeira aparição foi visitando o navio do Barba Branca, a fim de entregar uma carta enviada pelo seu capitão. Na ocasião, Rockstar se gaba dizendo ser um pirata famoso com uma recompensa de 94 milhões de berries, mas para sua decepção, ninguém ali nunca tinha ouvido falar desse nome. Esse é um detalhe que pode parecer bobo, mas que pode também esconder algo relevante para a história. Algumas pessoas acreditam que Rockstar possa ter alguma relação de parentesco com Rox D. Shebeck, o pirata que foi o maior inimigo que Roger já enfrentou e o capitão da maior tripulação pirata 40 anos atrás. Além dos nomes serem parecidos, Rox D. Shebeck e Rockstar, seria irônico um pirata como Rockstar alegar ser um pirata famoso, mas que ninguém realmente conhece, mas ao mesmo tempo também sendo parente de um dos maiores piratas que já existiu na história de One Piece. Ou seja, os piratas do Barba Branca podiam não conhecer o seu nome, mas certamente conheciam o nome do seu pai. Mas agora, falando um pouco mais sério, existe realmente a possibilidade do nome Rockstar esconder um detalhe importante que seria a sua Akuma no Mi. Não é de hoje que os nomes de vários personagens de One Piece possuem relação direta com seus próprios poderes e o Rockstar parece pertencer a essa lista e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando observamos o túmulo de Portgas de Ace e Barba Branca, podemos notar uma diferença muito peculiar. Durante o funeral, seus objetos estão como os conhecemos, mas 2 anos depois, podemos ver que esses mesmos objetos, com exceção da lâmina do Barba Branca, estão completamente petrificados.
Como assim? Será que a boa Hancock chegou a petrificar aqueles objetos? A gente sabe que ela tem essa habilidade, mas qual o sentido dela ir até lá fazer isso? Nenhum. Por isso então, que eu acredito que o responsável por isso tenha sido o membro dos Piratas do Ruivo, Rockstar. A ideia que eu trago nesse vídeo é que Rockstar pode ter uma habilidade de Akuma no Mi relacionada à petrificação, como parte do seu próprio nome Rocks sugere, mais especificamente uma habilidade relacionada à fossilização. Talvez o que Rockstar tenha feito para eternizar o túmulo de Ace Barba Branca tenha sido fossilizar aqueles objetos para que eles permanecessem intactos através do tempo. Afinal, se conseguimos encontrar fósseis de dezenas de milhares de anos atrás, a ideia de transformar os objetos daqueles dois em fósseis talvez também tenha sido para esse mesmo propósito, eternizar os seus nomes na história. E para essa ideia eu preciso dar os créditos para o meu brother Tassiano do canal Zona OP, que postou essa ideia no canal dele e que eu quis compartilhar com vocês aqui nesse vídeo porque eu achei simplesmente sensacional. E agora, o principal membro dos Piratas do Ruivo que vamos falar é sobre o capitão do bando, Shanks. O passado e a origem de Shanks ainda é rodeado de mistérios. Sabemos que ele foi encontrado ainda bebê com 1 ano de idade num baú de tesouros pilhado pelos piratas Roger durante o incidente de God Valley. Com isso, suspeitamos que ele possua alguma relação com os nobres mundiais, mais especificamente a família Figureland, que inclusive esteve presente durante o mesmo incidente através da figura de Figureland Garling. Durante o filme One Piece Red, os Gorosei se questionam se deveriam mandar assassinar a Uta, considerando que ela possuía o sangue da família Figureland. Mas isso não passa de uma confusão, já que a Uta era considerada filha do Shanks, aquele que realmente teria o sangue da família Figureland. E claro, isso ajudaria a justificar o nível de autoridade do Shanks ao ser capaz de negociar diretamente com o almirante de frota Sengoku pelo fim da guerra de Marineford e ainda conversar diretamente com a maior autoridade do mundo de One Piece, os Gorosei. Isso indica que mesmo ele assumindo a posição de um pirata no mundo de One Piece, a sua autoridade como um nobre mundial ainda tem uma forte influência dentro do governo mundial. Sobre seus poderes, sabemos que Shanks é um usuário extremamente habilidoso do Haki da Observação. Ele foi capaz de perceber uma presença estranha enquanto estava a quilômetros de distância de Wano, que pertencia ao almirante Aramaki. Ele também é capaz de utilizar a forma avançada desse Haki, que permite enxergar brevemente o futuro, como demonstrado quando previu Eustace Kid se preparando para atacar e eliminar todos os navios de seus aliados. Shanks também é usuário do Haki do armamento, sendo capaz de bloquear o soco de magma do almirante Akainu e potencialmente sendo capaz também de usar a sua forma avançada, quando usa o seu Kamusari contra Eustace Kid. A cena não deixa claro, mas é possível que Shanks tenha emitido seu Haki para potencializar a sua técnica e o impacto do golpe contra Eustace Kid. Mas definitivamente o que mais se destaca no Ruivo é o seu Haki do Conquistador. Logo após a sua introdução, antes mesmo da revelação do conceito do Haki, foi sugerido que Shanks possuía uma habilidade extraordinária ao intimidar um rei do mar com um único olhar, fazendo a criatura fugir para salvar a sua vida. Centenas de capítulos depois, ao embarcar no Moby Dick, navio de Edward Newgate, Shanks foi capaz de derrubar dezenas de tripulantes inconscientes e danificando o próprio navio pela força de sua presença. Quando Shanks e Barba Branca colidiram, os céus inclusive se dividiram ao meio. Um detalhe curioso que o autor de One Piece já revelou em SBS é que o Haki do Rei de Shanks era pelo menos 2 vezes mais poderoso que o de Luffy durante o arco da Ilha dos Homens-Peixe. Enquanto Luffy derrubou 50 mil dos piratas dos Novos Homens-Peixe, Oda afirma que Shanks teria sido capaz de nocautear todos os 100 mil. Já durante o arco de Wano, ele liberou uma explosão massiva de Haki do Rei que paralisou o almirante Aramaki, forçando-o a recuar mesmo a quilômetros de distância no mar, sem precisar pisar no país. Tanto Jinbe quanto Yamato afirmaram que uma demonstração de Haki como aquela era monstruosa, 2 personagens que já estiveram na presença de outros imperadores antes. De forma não canônica, no filme One Piece Red, o Haki do Rei de Shanks também foi capaz de afetar alguns vice-almirantes, fazendo-os cair de joelhos, embora os almirantes Kizaru e Fujitora não tenham sido afetados. Mas isso não é tudo. Shanks está entre o seleto grupo de pessoas capazes de usar a forma avançada
empreitada de infundir o seu Haki do Rei em seu corpo ou em suas armas, particularmente em sua espada Griffon, como indicado pelos finos raios de relâmpagos negros irradiando dela. E o que é mais insano disso tudo é que o uso dessa habilidade por Shanks parece ser muito mais poderosa em comparação a figuras como Big Mom, por ter derrotado Eustace Kid e Killer com um único golpe infundido com o seu Haki do Rei. Killer, que recebeu menos do impacto direto, ainda assim foi derrotado por Shanks, enquanto o ataque causou danos colaterais ao navio e à tripulação. Isso destaca o poder de Shanks, já que tanto Kid quanto Killer haviam suportado vários ataques de Big Mom durante o arco do País de Wano. Porém, se Shanks já pertence a esse seleto grupo de pessoas capazes de usar a forma avançada da infusão do Haki do Conquistador, Shanks ainda possui uma habilidade até o momento única na série. Shanks possui uma técnica avançada do Haki do Rei que permite com que ele controle a sua própria presença, impedindo que outros vejam o seu futuro. Pouco se sabe sobre essa habilidade, mas eu consigo ver duas possíveis respostas para isso. Primeiro, Shanks pode ser capaz de ocultar a sua própria aura a ponto dela se tornar invisível aos olhos de outros usuários de Haki da Observação. E segundo, Shanks pode ser capaz de emanar o seu Haki do Rei de forma tão intensa que outros usuários de Haki da Observação se sentem afetados pela pressão do seu Haki e perdem a capacidade de concentração. Lembrando que um usuário de Haki da Observação precisa se manter calmo e com a mente limpa para que ele possa sentir a presença dos outros ao seu redor. E talvez o Haki do Rei de Shanks seja capaz de perturbar esse equilíbrio na mente dos seus inimigos, tirando-os desse estado de calmaria e ficando impossibilitados de continuarem usando o seu Haki da Observação. Sobre sua recompensa, sabemos que 12 anos atrás, Shanks já possuía uma recompensa de 1 bilhão e 40 milhões de berries pela sua cabeça, o que só deixa ainda mais engraçado o Higuma querendo se gabar com a sua recompensa Michuruca de 8 milhões de berries. Atualmente, Shanks possui a maior recompensa entre os 4 imperadores atuais, valendo pouco mais de 4 bilhões de berries. Ironicamente, porém, ele tinha a menor recompensa da formação original. Sobre sua habilidade como espadachim, sabemos que no passado Shanks enfrentou duelos ditos como lendários com o atual espadachim mais forte do mundo, Dracula Mihawk. Não sabemos ao certo as circunstâncias desses duelos, se ambos se enfrentavam usando seus máximos, quem saía vitorioso ou se sequer havia um vencedor nesses duelos. O fato é que Mihawk parecia ver um potencial enorme no Shanks como espadachim, já que após a perda do seu braço esquerdo, que era o seu braço dominante na época, o atual mais forte perdeu o interesse de enfrentar o Ruivo. Shanks empunha uma espada chamada Griffon, que ele adquiriu nos últimos anos, pelo menos após o seu encontro com Ace, quando ele ainda portava uma outra espada desconhecida. Sendo uma espada nomeada, é possível que Griffon seja uma das 12 espadas de grau supremo, considerando que ela foi capaz de disputar força com outra das 12 espadas de grau supremo, a Murakumo Giri, do Barba Branca, e presumivelmente a Yoro, de Dracula Mihawk. Griffon é uma espada nomeada em homenagem à criatura lendária de mesmo nome, que também é conhecida como Grifo, criatura essa conhecida por ser um guardião de tesouros valiosos. E quando analisamos o Shanks, podemos ver a clara semelhança que isso tem com o papel do personagem na série. Apesar de não sabermos se Shanks possui conhecimento da localização ou do que seja o tesouro One Piece, é razoável pensar que o Shanks tenha como intenção fazer o possível para que a pessoa certa consiga encontrar esse tesouro. Ou seja, com sua espada Griffon, Shanks é alguém que, de certa forma, guarda o tesouro One Piece para que ele seja encontrado por aquele que herdou a vontade do seu capitão. No filme One Piece Red, Shanks demonstrou um estilo de combate com a sua espada flamejante muito parecido com o estilo do fogo de raposa do Kinemon e de outro personagem muito pouco lembrado, o Fossa. Mas não sabemos se esse estilo de luta do Shanks será canonizado no mangá ou não. Mas se fosse para eu dar um palpite sobre um possível estilo de luta do Shanks como espadachim, seria o estilo da espada bêbada. Sim, isso pode parecer ridículo, mas se você me der a chance de explicar, você vai ver que eu nunca falei tão sério na minha vida quanto agora. A espada bêbada é um estilo de espada especial do mundo real que incorpora o estado de embriaguez, e é uma variação do estilo do punho bêbado. Quem assistiu Naruto vai se lembrar do Rock Lee, famoso por ter usado esse estilo de luta contra Kimimaro, ou mesmo no anime Dragon Ball, usado pelo personagem Jack Chun contra Goku no 21º torneio de artes marciais.
O nome Jack Chun e seus movimentos imitam o punho bêbado, um estilo de luta da vida real que foi popularizado por Jackie Chan no filme O Mestre Invencível, que por sua vez é a contraparte real de Jack Chun e a inspiração por trás do seu nome. Esse estilo de luta pode ser visto em outros animes famosos também, mas nem precisamos ir muito a fundo, já que no próprio anime de One Piece temos um ótimo exemplo desse estilo de luta com o ex-imperador Kaido. No ápice da batalha no país de Wano, Kaido entra no seu modo bêbado, que inclusive possui 8 variações. Ao consumir álcool, Kaido pode entrar em um estado de embriaguez chamado Shuron Hake, tornando-se ainda mais perigoso do que quando está sóbrio. Nesse estado, seus movimentos se tornam mais imprevisíveis, alternando rapidamente entre suas formas Zoan, e seu Haki se fortalece. Luffy até mesmo diz que não era para o Kaido usar a sua embriaguez como desculpa quando perdesse, no que Kaido responde dizendo: "Quem disse que eu fiquei mais fraco?" Ou seja, Kaido se tornou ainda mais poderoso na sua forma bêbada. E quando observamos o Shanks, uma das principais características de sua personalidade é o seu forte hábito em álcool, em bebida alcoólica. Então, seria incrível se o Oda aproveitasse essa característica tão marcante do Shanks não apenas para os momentos de alívio cômico do personagem, mas também para os seus momentos de seriedade em batalha. Através do seu estilo da espada bêbada, Shanks poderia se tornar alguém muito mais imprevisível, rápido e com um haki ainda mais fortalecido, assim como vimos acontecer com o ex-imperador Kaido. Quem sabe o exemplo que vimos em Wano com o Kaido seja, na verdade, apenas um protótipo do que o Oda pretende fazer com o Shanks. Até porque, se o Oda vem diminuindo a tensão das batalhas, principalmente após a introdução do Gear 5, pode ser que ele também planeje fazer o mesmo, explorando o lado cômico do Shanks em batalha. E indo ainda mais além, quem sabe o estilo da espada flamejante que vimos o Shanks usar no filme Red não seja ocasionado justamente através do álcool, que é um material inflamável. Quem sabe essa não seria uma forma de juntar as duas coisas numa só. Bom, isso é tudo que a gente tem para dizer sobre os Piratas do Ruivo por enquanto. Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo sobre esse tema e finalmente surgiu essa oportunidade com o bando do Shanks cada vez mais em alta nessa reta final de One Piece. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar aquele like, o seu comentário contando o seu feedback do vídeo, conferir a sua inscrição novamente para não perder os próximos, e se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também dos próximos que vão aparecer aqui na tela para vocês assistirem, beleza? Até a próxima, tchau!